Olá, já está no ar mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E nesta semana tivemos um curso bem completo sobre direito do trânsito. Quem esteve conosco foi o professor Márcio Dias, que eu recebo agora para um bate-papo aqui no estúdio. Tudo bem, professor? Tudo bem, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui e poder compartilhar com todos que estão nos assistindo mais informações sobre trânsito. E vamos falar hoje sobre carreira, sobre mercado de trabalho, dar dicas para os estudantes. Com certeza. Bom, professor, eu queria primeiro saber um pouquinho mais dessa área de direito do trânsito, que não é uma área tão comum como o direito de família, o direito penal, que os alunos estão acostumados, né? A gente pode dizer que é uma área nova? É praticamente uma área nova. Ela tem, em poucos anos para cá, alguns advogados já estão se especializando mais nessa área. É uma área voltada para a via administrativa e judicial e atinge várias partes que é o cotidiano das pessoas hoje no dia a dia, que a gente fala de carteira de habilitação, documento de veículo, problemas relacionados a isso é um problema muito comum hoje no país para várias pessoas. Então, basicamente, o público que é atendido, né, quem demanda você, no caso, é o público civil mesmo. Praticamente são as pessoas físicas, né? Algumas empresas também procuram justamente para dar cursos de educação de trânsito para os motoristas, para que diminua o número de infrações, porque muitos deles dependem da carteira para sobreviver e se praticar muitas infrações, a carteira pode ser suspensa ou pode ser cassada, dependendo do assunto, e aí ele acaba perdendo emprego e também para a empresa é ruim isso. Então, às vezes, eles fazem questões preventivas dentro das empresas para que eles entendam melhor o Código de Trânsito e evitem infrações. Bacana. Professor, me conta como é que nasceu essa vontade de estudar direito? A gente conversava aqui nos bastidores que o direito foi a sua primeira opção, mas que não teve influência nenhuma, né? Da sua família, de amigos. Não teve influência nenhuma. Minha mãe é tricoteira e meu pai é eletrotécnico. Então, assim, eu queria estudar, queria fazer faculdade, pedi a eles se eles poderiam pagar a faculdade para mim, eles pode ir. E como eu era muito medroso das coisas, sempre achava que estava errado em algumas situações, eu falei, eu tenho que aprender direito para aprender lei e saber se realmente eu estou certo e aplicar essas leis. Então, fiz a prova, fiz vestibular, todo o procedimento, segui a faculdade, me apaixonei pelo direito e quando terminei a faculdade, fiz a prova da OAB, peguei a carteira da OAB e fui seguindo a caminhada. Mas o direito do trânsito aí não tinha entrado ainda na sua vida? Ainda não tinha entrado assim diretamente. Eu já trabalhava na área de trânsito, já trabalhei na Prefeitura do Rio, né, nas Jares, né? Também trabalhei na fiscalização de trânsito, então eu tinha uma noção, fazia muito recurso de multa, porque na via administrativa não precisa ser advogado. Sim. Qualquer pessoa pode representar outra na via administrativa. Então eu vinha fazendo meus recursos de multa, só que eu fazia todas as áreas, como todos os alunos de direito que se formam e pegam a OAB, normalmente nós fazemos várias áreas no início e depois a gente vai seguindo a caminhada para uma especialização. Até porque o direito do trânsito é uma matéria que não é obrigatória também nas grades, né, das faculdades. Ela não é obrigatória, é uma matéria eletiva. É uma matéria que está chegando nova, o núcleo do trânsito, a parte de trânsito é um campo muito pequeno. O número de especialistas, o número de pessoas que debatem sobre isso ainda é um corpo pequeno. Vamos ver agora com o Saber Direito, divulgando mais as aulas, se nós vamos ter novos colegas aí na área para poder dar novas interpretações à lei e dar novos prosseguimentos na área de trânsito. Legal, no segundo bloco a gente vai dar dicas aí sobre essa área que ainda está em ascensão. Professor, mas me conta aqui, quando você saiu da faculdade, você fez uma especialização em Direito do Consumidor, né? Você chegou a advogar também nessa área? Advoguei nessa área no início de faculdade, eu já saí da faculdade para uma especialização. Então, eu fiz Direito do Consumidor, porque eu estava fazendo várias áreas, Direito do Consumidor. Eu já trabalhei no PROCON do Rio de Janeiro, trabalhei nos juizados especiais cíveis como conciliador, então era tudo Direito do Consumidor, a maior parte era Direito do Consumidor. Por isso que eu fiz, e paralelamente eu fazia meus recursos de multa, só que eu achava que essa área não daria dinheiro no futuro. Então, eu fui prosseguindo, terminei minha área de Direito do Consumidor e dei prosseguimento na minha vida. Só que, quando eu tive uma conversa com um advogado de sucesso especializado na área de direito trabalhista, ele deu um alerta lá dentro do escritório que ele falou assim, aqui tem muita gente que faz 4, 5 áreas ao mesmo tempo e não tem um especialista aqui. Eu acho que vocês têm que começar a verificar uma área específica para vocês seguirem. Então, eu me dediquei à área do direito de trânsito. Se arrepende ou não? Se não encontrou? Me encontrei, estou há 15 anos na área.
Comecei com recurso de multa, hoje eu tenho escritório no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e abri a filial do meu escritório aqui em Brasília, e graças a Deus a gente vai crescendo aí na área. Que bacana, professor. E me conta um pouquinho sobre o interesse pela docência. A sala de aula, você sempre gostou? Sempre gostei, eu dou muita palestra, né? E aulas eu dou na Escola Superior de Advocacia para advogados e alunos de direito no Rio de Janeiro. Vamos ver se agora, mais aqui para frente, a gente começa a explorar mais as faculdades, os outros órgãos, para poder espalhar isso pelo Brasil, porque é muito necessário o direito de trânsito para a interpretação do código, porque muita gente, às vezes, não entende muito o que está escrito lá e precisa desse especialista para poder passar esse esclarecimento para a população. E é um código que sofre muitas mudanças, professor? Muitas e muitas. Ano passado, foram mais de 50 resoluções do CONTRAN alterando o código. Nós, advogados, especialistas em trânsito, a gente tem que estar sempre atualizado e a gente monta um jogo de quebra-cabeça para poder fazer até uma ação judicial, porque às vezes os juízes, com tanta alteração, nem acompanham. Se a gente não colocar tudo detalhado lá, a gente pode até perder uma ação judicial. Nossa, então a dica é sempre se manter atualizado. Com certeza. É difícil também ter obra literária? É difícil, são poucos as obras literárias, eu trouxe algumas aqui que eu divulguei durante a semana, e são livros assim importantes para o nosso dia a dia, para quem está militando na área de trânsito. Então, assim, quando você chega numa livraria, você pergunta direito do trânsito, aí a pessoa te leva lá no canto, é um negocinho que tem 5, 6 livros só. Normalmente não tem. Ou seja, é uma área que não é ainda muito explorada, Enquanto né? um direito penal, um direito civil tem uma grande gama de livros. Entendi. Professor, qual que é a dúvida mais comum desses seus alunos? Porque trânsito é uma coisa tão corriqueira, né? Tá no nosso dia a dia, tá tão presente na nossa vida. Qual que é a dúvida que chega assim mais comum para você? A mais comum é a questão que a virada do ano zera a pontuação. Ah, professor, na virada do ano zera a pontuação? Eu falo, não zera. Normalmente é cada 12 meses. Então, fecha 12 meses, cometeu uma infração em fevereiro, 5 pontos, março, 5 pontos, abril, 5 pontos, deu 15 pontos. No fevereiro do ano que vem, essa de 5 pontos vai zerar, depois a de março zera e depois de maio zera. Então é o aniversário da multa, digamos. Exatamente. A única exceção à regra é quando a pessoa em fevereiro cometeu 5 pontos, março 5 pontos, abril 5 pontos e mais 5 pontos, atingiu 20. Quando atinge 20, se instaura o processo de suspensão. Então nenhum ponto caduca mais até fevereiro do ano que vem. Então, se for cometendo outras infrações, os pontos começam a ser somados e instaura o processo de suspensão. Então, nunca é na virada do ano. É sempre a cada 12 meses e dentro de 12 meses a pessoa não pode atingir 20 pontos. Eu imagino também que a lei seca traga muitas dúvidas também, né, professor? Com certeza. E a dúvida de muita gente, a lei seca, temos a recusa, tem quem assopra, então assim, a penalidade é pesada e muita gente hoje que procura o profissional do trânsito, do direito do trânsito, é sempre em razão da suspensão da CNH e não pela multa, porque tenho certeza que muita gente, sabendo que vai pagar a multa e vai resolver, não procuraria o profissional. A maior problema hoje de todos os condutores, que a maior preocupação é a suspensão do direito de dirigir e a cassação. E aí fica, no caso de um ano sem carteira e tem que passar por todo aquele processo para retirar a CNH de novo. É uma multa de R$ 2.930, que é uma multa de R$ 293 vezes 10, que é o fator multiplicador 10. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses e ele vai ficar todo esse período sem carteira e se por acaso ele for abordado com a carteira bloqueada, é uma multa de R$ 880, 7 pontos na carteira, podendo ser encaminhado para a delegacia, que é previsto um crime de dirigir o veículo com a CNH suspensa, vai responder um crime no juizado especial criminal e além disso vai ser instaurado um processo de cassação da CNH, que ele vai ficar 2 anos sem poder tirar a carteira. Pior ainda, né? Pior ainda. E existem as duas vertentes, né, professor? Porque tem o processo na esfera administrativa e na esfera penal quando o limiar da bebida está alto demais, não é isso? Sim, até 0,33 a pessoa é só infração administrativa se ele assoprar. De 0,34 para cima é infração administrativa e crime. Então, essa pessoa é conduzida para a delegacia de polícia e vai responder um crime na vara criminal. E na vara criminal ele vai ser julgado e pode ter uma anotação criminal na sua folha de antecedentes criminais. E agora tem uma novidade, professor, no Departamento de Trânsito, pelo menos aqui em Brasília, que é um aparelho novo, né? Que você não precisa mais colocar a boca, assoprar e tal. Como é que funciona esse aparelho? Esse aparelho ele faz uma avaliação prévia.
Ele primeiro, enquanto a pessoa está falando, ele coloca para ver se sai No ar mesmo. No ar mesmo, vai expelir algum álcool ali. Se tiver algum sinal, ele vai abordar esse veículo, aí vai vir o etilômetro para ele assoprar. Que é o que a gente conhece, né? Exatamente. Aí ele já elimina bastante gente, que quando ele para e vai abordando e vai conversando com a pessoa, ele já coloca o aparelho. Se tiver algum sinal e mudar uma cor que vai dizer que ali pode ter um sinal de embriaguez, aí ele é abordado, aí passa um etilômetro para ele e ele assopra. Professor, e quem pode fazer essa abordagem? Tanto a PM quanto os Detrans? Quem faz a abordagem são os Detrans. A PM pode fazer o apoio ou, se fizer a abordagem e fazer o auto de infração, só mediante convênio da Polícia Militar com o Departamento de Trânsito através de uma portaria de credenciamento em que vai credenciar todos aqueles agentes da Polícia Militar a lavrar o auto de infração. Entendi. Então são muitos detalhezinhos, né? É nesses pontos que o advogado especialista em trânsito anula os autos de infração. Porque a gente vê, às vezes, a PM fazendo esse tipo de abordagem, né? Fazendo com o etilômetro também um exame. Então, teoricamente, não é possível. Sem o convênio não, tem que ter o convênio. Agora, a Polícia Militar pode dar o apoio. Ou seja, ela não vai fiscalizar, quem fiscaliza são os agentes Detran, mas está dando um apoio para uma questão de segurança aos agentes, ele está ali para poder amparar aqueles agentes de trânsito. Professor, bom, a gente está falando aqui sobre essa área do direito do trânsito, que é uma área recém-chegada, né? Em muitos lugares, as faculdades ainda não têm essa obrigatoriedade na grade curricular. A gente tem uma dúvida de um estudante do 9º semestre de Direito, é o Rômulo, é lá do Espírito Santo. Vamos ver a pergunta dele. Professor, quais os conselhos você daria a um bacharel recém-formado ou para aqueles que desejam se especializar na área de trânsito? O que o senhor poderia acrescentar a essas pessoas que possuem tal interesse? Professor, o que a gente responde então para o Rômulo? Primeiramente, estudar muito o Código de Trânsito Brasileiro, vai ter que ler muito e ler muita resolução. Com isso, ele já pode começar a fazer recursos administrativos, que são recursos de multa, recursos de pensão, porque é um mercado que tem bastante demanda e muitas pessoas procuram. Então, esse início, sempre bom começar pela via administrativa, para depois, evoluindo, tomando conhecimento maior sobre o direito do trânsito, partir para a via judicial. Então, a dica é sempre ler muito. Bastante. E sempre está atualizado porque tem muita alteração de código, sempre tem mudança e a pessoa tem que estar sempre antenada, porque se não tiver, às vezes, uma resolução revoga outra resolução, uma portaria complementa a resolução. Então, esse jogo de quebra-cabeça, a pessoa tem que estar sempre atualizada para poder fazer um trabalho perfeito. Tá certo. Vamos fazer uma pausa então, professor? Não? No próximo bloco, a gente fala sobre mercado de trabalho, quais são as possibilidades para você que escolheu o direito do trânsito. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta hoje aqui com o professor Márcio Dias e neste segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre mercado de trabalho. Professor, então a gente já adiantou esse tema no primeiro bloco, é uma área boa para se investir. Com certeza. Vários profissionais atuam, então você pode ver as pessoas que trabalham na fiscalização de trânsito, existe concurso público para a Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal dentro dos municípios, policiais militares, que também fazem essa atuação. Existe também os cargos de nomeados dentro dos órgãos de trânsito, são os membros de JARE, que julgam, né? E também as pessoas dentro do CETRAN. E os advogados especializados em trânsito, que atuam não só na via administrativa, como na via judicial. Então, ou seja, a advocacia privada seria um ramo, o concurso público um outro ramo. Nessa área a gente não tem consultoria. Existe a consultoria de trânsito para grandes empresas que têm frotas. Então, muitos deles, como têm uma frota muito grande, tem vários problemas, às vezes, com motorista, acidente de trânsito, principalmente empresas de ônibus, né, que tem muito acidente de trânsito, normalmente procuram um profissional de trânsito para poder dirimir problemas e até dar treinamento para os seus motoristas para evitar acidente e evitar infrações. E a área acadêmica, professor?
A área acadêmica, nesse sentido, são muito poucas as faculdades que têm a matéria de Direito de Trânsito. E Direito de Trânsito é uma matéria muito importante porque é o dia a dia de várias pessoas. Quem está sempre com a carteira de habilitação, quem está sempre com o documento do carro, não só isso, o pedestre. Mesmo que a pessoa não tenha habilitação, tem muita gente que não sabe o significado de algumas sinalizações. E é importante isso estar na faculdade, não só isso, também na educação fundamental, no ensino médio. Deveria ser matéria de Direito de Trânsito que, com certeza, muitos jovens, quando fossem tirar suas carteiras de habilitação, ia ter um significado muito mais importante do trânsito daquelas pessoas que não viram trânsito durante todo o decorrer da escola. E para quem procura uma especialização em Direito do Trânsito, também tem dificuldade de encontrar? É também um mercado bem escasso? É bem escasso. Tem alguns cursos online, tem algumas empresas, né, que fazem especialização, principalmente em São Paulo, mas, assim, mestrado eu procurei e não achei. Então, assim, pós-graduação são pouquíssimas que fazem, muita coisa online e algumas faculdades fazem, mas ainda é um pouco difícil. E voltando um pouquinho para o direito comparado, isso em outros países, a realidade é diferente? A realidade é mesmo aqui o trânsito é melhor porque com relação à pontuação, processo de suspensão, processo de carteira, tudo isso é muito abrangente. Nos outros países, muitas vezes, como as pessoas cumprem muitas regras de trânsito, a educação é um pouco diferente nesses países, então as penalidades, as circunstâncias são um pouco menores porque a multa é pesada, as pessoas podem ser presas, então muita gente tem esse receio e cumpre bem as normas de trânsito nesses países. Entendi. Tem muitas questões voltadas para o direito de trânsito que param nos tribunais superiores, professor? Existem algumas discussões de matérias de direito de trânsito, até mesmo a questão da lei seca, de interpretação. Muita gente falava que era constitucional, inconstitucional, que ninguém admite provas contra si mesmo, né, aquela questão. Então, vem os tribunais superiores para dar interpretação, e essa interpretação validou o artigo 165, né, que quem assoprar vai responder todos aqueles requisitos que falamos aqui anteriormente e não vai ter nenhuma diferença e nem vai poder se escusar de nenhuma responsabilidade nesse sentido. O seu dia a dia é mais voltado para essa área judicial mesmo? A minha é mais voltada para a judicial. Eu faço administrativo, faço judicial, mas o meu sucesso, o meu diferencial, até mesmo no crescimento do meu escritório, é na via judicial. E sempre... Muitas vezes eu perco na primeira... às vezes eu entro com uma ação para desbloquear uma carteira. Eu perco a liminar, eu perco a sentença, às vezes eu perco a apelação e quando eu vou para o Tribunal Superior eu ganho. E na por que sustentação isso, oral. professor? É porque muitas vezes são detalhes que tem no código e detalhes nos fatos que é primordial que na sustentação oral a gente passa para o ministro ou passa para o desembargador que está ouvindo a gente e aí a gente consegue expressar o que está acontecendo ali e reverter a situação. A maioria dos casos, principalmente para os advogados de trânsito, é sempre bom despachar o processo, nunca dar entrada, pedir uma liminar e não ir até o juiz. Sempre vá, porque às vezes são detalhes que estão ali no processo, que às vezes o juiz pode não atentar e você, reproduzindo os fatos e fazendo as ligações, às vezes você pode ter sucesso e conseguir essa liminar, conseguir a sentença e assim sucessivamente. Vamos esclarecer para os alunos um pouquinho desses bastidores. Interessante você falar disso, né? Porque não é só papel. Você pode ir, você pode conversar, e isso faz também o diferencial no resultado. Com certeza, muito diferencial, porque algumas questões de trânsito são muito complexas. E, como eu falei anteriormente, são muitas resoluções alterando portaria. E um exemplo, a vistoria. A vistoria é prevista na lei federal. Aí depois aí ele fala que depende de regulamentação do CONTRAN. O CONTRAN foi e regulamentou e deu previsão até o final de 2019 a implantação da inspeção, né? No caso, técnica em todos os veículos a partir de 3 anos em todo o Brasil. Depois veio uma deliberação e suspendeu a resolução e hoje não está regulamentado a vistoria, a inspeção veicular técnica em todo o Brasil por força dessa deliberação. Então, assim, se a pessoa não acompanhar ou explicar para o juiz que está acontecendo isso, ele pode tomar a decisão porque essas mudanças no Código de Trânsito, assim, é uma atrás da outra. E está sempre mudando e a gente procura colocar tudo bem esclarecido nas ações judiciais. A impressão que a gente tem de fora, e sou leiga nisso, mas a impressão que eu tenho é que sempre tem uma novidade. Uma vez é um farol, outra vez é um kit de primeiros socorros. Por que isso, professor? Isso vai mudando com o tempo porque vai tendo
pesquisas, vão tendo estudos comprovando que alguns acidentes se dão em razão daquela omissão. O farol, falaram que poderia produzir muito acidente porque não consegue enxergar o veículo, então obrigaram o farol nas estradas. Então cada um tem uma interpretação, aumento da pontuação, retirada de radares. Tem vários temas que estão sendo abordados e vamos ver como vai ser daqui para frente. Radar também é algo que todo mundo, ou se nunca levou uma multa, um dia vai levar, porque é algo que pega mesmo, né? Não tem como. Os radares de velocidade, para eles serem instalados, tem que ter estudo técnico. E é um grande conflito, principalmente em município pequeno, entre colocar o radar e estar infracionando a população, e a população reclamar que está muita gente sendo infracionado, ou evitar acidentes. Então, às vezes, aquela implantação, aquele estudo técnico apontou que tinha ali por dia 2, 3 acidentes, e com o radar chegou a 0. Então, é necessária a implantação daquele radar. A partir do momento que faz um estudo técnico e não se comprova a necessidade daquele radar de velocidade, aí virou indústria da multa. Então, se teve um radar, teve um estudo técnico comprovando que ali havia grande número de acidentes e reduziu para 0, aí não se fala em indústria da multa. O radar era necessário naquele local. E essas leis, professor, elas variam também de estado para estado? O normativo é federal. Então, tudo é baseado no Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções. Legislações complementares nos estados podem ser usadas e principalmente a educação de trânsito, que é uma competência concorrente. Então, tanto o município como o estado como a União podem legislar sobre educação de trânsito. Trânsito e transportes é competência exclusiva da União. Só ela pode legislar. Se algum estado, algum município fizer alguma legislação que venha sobrepor a lei federal, ela vai ser declarada inconstitucional. Entendi. E há casos desse tipo? Há vários casos desse tipo. Um exemplo, no Rio de Janeiro foi instituída leis que permitisse zerar a carteira de habilitação quando a pessoa, antes do processo de suspensão, ele poderia zerar essa pontuação e não perder a carteira. Foi declarado inconstitucional e várias outras. Sempre está tendo, o Detran tem que entrar com ação de declaração de inconstitucionalidade para poder reverter algumas leis estaduais que vêm sobrepor a lei federal. Essa legislação, na sua opinião, está bem atualizada ou ainda precisa de uma atualização? Vários pontos do Código de Trânsito precisam de mudança. Nós, advogados, enfrentamos um grande problema, que é um caso que eu já passei para a OAB. A OAB está tendo reunião com o Detran, já falamos com o Denatran, que nós, advogados, não temos a publicação no Diário Oficial das decisões administrativas. Então, assim, as decisões administrativas são publicadas no Diário Oficial, mas quando ele está representado com o advogado, não tem o número da OAB. Então, na judicial, a gente sempre tem a publicação no Diário Oficial com a nossa OAB e a gente acompanha os prazos. Então, assim, tem Detrans que não tem sistema de push, não tem sistema de acompanhamento. Meu escritório tem mais de 500 processos. Tem que alguém ler esse diário todos os dias? Não, então? eu tenho um sistema que acompanha esses processos no Brasil todo, mas alguns Detrans não disponibilizam de informações na internet. Então, o acompanhamento é só com a notificação para o meu cliente. Se ele não for notificado, eu perdi o prazo. Então, por isso que a gente está procurando normativo federal, para que, quando o advogado for dar entrada num recurso, seja ele de multa, suspensão, carteira, na via administrativa, faça o cadastro da procuração do representante legal com o número da OAB e, quando sair qualquer decisão ou despacho, seja publicada no número da OAB e aí sim os advogados dificilmente vão perder prazo e vão conseguir trabalhar bem melhor junto a esses órgãos administrativos. É complicado mesmo essa questão de prazo, né? Professor, você mencionou a OAB e a gente não comentou, mas você é presidente da Comissão de Direito de Trânsito também, né? Sim. Essa comissão, me fala um pouquinho do papel dela. Essa comissão foi criada na OAB da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na subseção, né? Então, essa comissão, ela trabalha diretamente fazendo eventos, palestras. Fizemos um grande evento na Comissão de Trânsito, foi sobre bicicleta, em que reunimos os maiores especialistas de trânsito na área de bicicleta, esportistas de bicicleta, engenheiros de transporte, e fizeram uma grande reunião e mandamos mais de 20 sugestões
para a implantação do novo Código de Trânsito Brasileiro. Encaminhamos ano passado várias alterações no código voltado para a bicicleta, porque bicicleta, no atual código, só tem 3, 4 momentos que falam sobre isso. E os ciclistas cada vez mais estão avançando. Não é só mais aquela pessoa que pega a bicicleta para ficar passeando. A bicicleta, ela pode fazer atendimento médico, ela faz transporte de carga, tem o ciclista competidor, que uma bicicleta pode atingir até 60 km por hora. Então, a gente olhou para isso e fizemos várias alterações e sugestões para encaminhar para o governo federal. Professora, a nova febre do momento, a gente tem comentado os patinetes, né? Eles também precisam de regulamentação? Eles precisam de regulamentação e hoje, no meu entendimento, ele não é considerado veículo dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Existe uma resolução que trata do assunto, que ele fala que é equipamento de mobilidade individual autopropelido. É uma classificação que foi dada na resolução para excluir ele da interpretação de ciclo, porque o ciclo dentro do Código de Trânsito Brasileiro é um equipamento de 2 rodas com mobilidade, com propulsão humana, ou seja, é a pessoa num equipamento de 2 rodas fazendo força com a própria perna, com o braço, não tem motor, e esse tem motor elétrico. Então, e já causou vários acidentes, E já está causando. Né? Então, a minha sugestão é que seja alterado o Código de Trânsito para classificar ele como veículo dentro do Código de Trânsito Brasileiro e, na competência do município, permitir a regulamentação dos municípios para esses patinetes. Professor, para a gente fechar, vamos responder mais uma dúvida. Essa vem lá do Espírito Santo também, é da Beatriz. Ela quer saber sobre o mercado de trabalho. Pode rodar. Professor, você acha que o atual mercado de trabalho para o advogado de trânsito está mais competitivo ou escasso? Ainda está muito escasso. São poucos os profissionais. Agora a gente está evoluindo, tem crescido, mas ainda é muito pouco, principalmente em vários estados do Brasil. São poucos os estados que a gente tem algumas referências. E são grandes referências que ajudam a gente, então a gente se junta, normalmente temos grupos de WhatsApp para debater certos temas. E quando tem algum congresso, algum encontro sobre isso, a gente procura sempre se encontrar para debater esses temas e ver mais essas questões de trânsito. Ótima dica, então, para quem está procurando uma área para seguir dentro do direito, né, professor? É uma ótima área, agora depende muito de estudo. Eu estou há 15 anos no mercado, estudando sempre, já é um pouco difícil para mim, então, assim, estudem, corra atrás que com certeza os objetivos serão alcançados. Tá certo. Professor, nosso tempo chega ao fim, então eu te agradeço. Obrigada pelo bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e sempre terei o prazer de vir no programa para poder dar mais dicas de trânsito e explicar melhor sobre essa área a todos os que nos assistem. Tá certo. Bom, a gente fica por aqui então, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!